Saudações, terráqueos! Tudo bom? Mais uma vez, no canal da Ciência Universalista, Rodrigo Rezende, trocando um pouquinho de ideias com vocês, questionando junto com vocês, pensando junto com vocês. E hoje um tema fantástico, um tema bem surreal, um tema que até então muitos desprezam discutir e enxergar de uma maneira um pouco mais racional, mais científica. Mas hoje vamos falar sobre sonhos. O que são sonhos? Será que tem relevância estudar os sonhos? Será que é algo puramente do nosso inconsciente, da nossa imaginação? Então vamos abordar um pouquinho esse tema e vamos ver que podemos extrair muita informação desse grande canal de comunicação que são os sonhos. E todo mundo sonha, tá? Por mais que você não se recorde ao dormir ou em cochilo, você tem a lembrança daquelas imagens, daquelas situações, como por exemplo nessa imagem aí, você voando, fazendo coisas bem, né, absurdas, bem diferentes, e isso é o sonho, tá? Mas o que seria esse sonho? E um detalhe, muita gente acha diferente, mas durante o sonho, o sono, quando você está sonhando, o cérebro, ele não está dormindo também, ele não está quietinho. Muito pelo contrário, a atividade cerebral é intensa, tá? Então a nossa máquina aqui, ela está operando em alta. Sua consciência é que está descansando, vamos dizer assim. Tá? Mas por que será que existe esse fenômeno natural? Vamos olhar pela ótica da natureza. Para que a gente sonha? Qual o intuito disso? Qual é o objetivo? Qual é o enriquecimento, já que estamos todos aqui evoluindo? Onde é que o sonho entra para colaborar com essa caminhada evolutiva? E a ciência atual, o que é que ela fala sobre sonhos? Ela aborda, alguns abordam, que são memórias adquiridas durante o dia a dia. Por exemplo, tem certos pesquisadores que dizem que é impossível um ser humano criar um rosto sem que ele tenha visto. Aí dizem, por mais que você não lembre, em algum momento, andando na rua, você bateu o olho naquela pessoa e ficou registrado na sua memória, né? Então, esse conjunto de memórias que o cérebro fica trabalhando durante a noite. Outros são os desejos íntimos, outra explicação. São aqueles desejos que você, por uma questão, não coloca, né, no seu dia a dia, mas que durante o sonho, o inconsciente traz lá do fundo do baú e coloca ali cenas na sua frente envolvendo aqueles temas. E outros é um processamento, já que o cérebro não para, não descansa muito. Ele pega ideias do dia a dia e fica ali utilizando as nossas unidades, que a gente vai ver daqui a pouco, nossa placa de vídeo, ou seja, gerando imagens na nossa cabeça. Tá, a gente vai ver que essas três explicações, elas não estão erradas, mas elas não são completas. Tá? E existe algo além de que a gente sabe que a ciência não está caminhando ainda, mas vamos unir isso tudo aquela multimistura, aquele link entre os conhecimentos para a gente adquirir uma nova visão sobre esse tema. Mas para isso, vamos começar um pouquinho o seguinte. Antes de entender o que é sonho, a gente precisa entender. Não vou falar do universo, tudo de novo, não. Nos outros vídeos a gente coloca, mas vamos entender um pouco o que é nosso cérebro. Porque tudo para a ciência está dentro do cérebro. Aquele órgãozinho, né, cheio de estrias, de dobras, que tem 10% de material orgânico e 90% de água. Está aqui dentro dessa cachola aqui de osso, no crânio. Tá, mas o cérebro, será que ele é o responsável, ele quem gera isso tudo? É ele quem gera as emoções, os pensamentos, o caráter? Ou seja, será que é ele quem gera a nossa consciência? Será que a nossa consciência está dependente do nosso cérebro para existir? Eu achei interessante, foi o Nassim Haramein colocou uma foto de um rádio. E ele falou o seguinte, a mesma coisa que você procurar consciência dentro do cérebro, é você ver uma pessoa falando através do rádio e você abrir o rádio para procurar a pessoa lá dentro. E é perfeito isso aí. Nós somos uma verdadeira antena. Isso aqui é um rádio. Tá? Nossa consciência ela está falando através dessa máquina 3D que vocês hoje estão vendo aqui, que é Rodrigo. Mas a minha consciência ela não está dentro do meu cérebro. Tá? E a gente vai ver isso agora para poder entender o que é sonho nesse processo todo. Imagine só, vamos fazer uma analogia com o computador para ver se fica de uma maneira mais didática. Nosso cérebro é um processador, o que muita gente chama de CPU do computador.
a caixa toda ali é o gabinete, tá? CPU é bem pequenininho, fica dentro da placa-mãe. É o processador, é ele quem faz todos os cálculos, etc. Tal. Hoje as máquinas elas têm alguns componentes, como o processador, que é o cérebro-mãe, vamos dizer assim. Tem a memória, ou as unidades de memória, tem o HD, tem a memória RAM. Temos a placa de vídeo, que é um outro processador, mas que ele só faz gerar o quê? Imagem. E existem os periféricos, como o teclado, o mouse, etc. Agora falando um pouco de computador. Como é que a gente correlaciona essa máquina aqui com o computador? Quem seria a nossa placa de vídeo? E o nosso processador? É o próprio cérebro. A gente vê que a gente utiliza 1/3 do nosso cérebro só para gerar imagens, só para decodificar o que as nossas retinas estão captando de luz. Então 1/3 da nossa atividade cerebral é para imagem. Ou seja, a placa de vídeo, a gente sabe, é como dizem, puxa muito da máquina. É verdade, o esforço computacional muito grande para gerar imagem. E o nosso cérebro também tem as suas áreas de memória, correspondente às memórias. Tem a área que armazena dados e tem aquela área de memória recente, que a gente poderia associar à memória RAM. E temos o teclado e o mouse. Tá? O que seria o teclado e o mouse no nosso corpo? Eu colocaria como nossos sentidos. É onde as informações são chegadas até o cérebro. Então a gente insere no computador informações para chegar até na sua parte interna, através de todos os periféricos. Tá. Mas aí é que tá. No computador, olhando para uma máquina quietinha lá. Então a gente pode dizer que toda a informação, toda a inteligência do computador está no seu processador? Na sua placa de vídeo, na sua memória? Errado. A inteligência está entre a cadeira e o computador. É você, o usuário. Você que insere as informações, é você quem constrói o computador, é você quem define como ele vai ser, o que ele vai fazer, qual driver, o que é que ele vai rodar, qual o programa. Então, a inteligência está fora da máquina. E no nosso cérebro é a mesma coisa. A nossa consciência, a nossa inteligência está fora da máquina. E através atualmente, nessa dimensão aqui, ó, 3D, os nossos sentidos são os limitantes, ou seja, são os únicos periféricos que a gente tem acesso a essa máquina. São os nossos 5 sentidos e a nossa mediunidade, aquela anteninha que a gente já falou em outro vídeo. Então, com essa analogia, a gente já começa a observar, peraí, então a nossa consciência ela não está neste corpo, ela não pertence a um órgão. E simplesmente todos esses órgãos são utensílios, ferramentas, processadores para a consciência poder trabalhar aqui. Tá? Então, sinta-se uma consciência, um ser de luz, de sei lá, consciência pura, como queira imaginar, um espírito, e utilizando esse notebook aqui, ambulante, notebook porque a gente é ambulante, vai para lá, vai para cá, e a consciência conectada através dos seus periféricos, ó, utiliza a gente para poder trabalhar. Então nós somos a consciência. Isso aqui não sou eu. Eu sou o Rodrigo. Isso aqui é o corpo de Rodrigo. Tá? Então nossa consciência, ela não pertence a essa dimensão exclusivamente. Ela está também nessa dimensão. Mas ela está interligada a essa máquina corporal. Tá? E um detalhe. Houve um experimento, até já citei isso, se não me engano, em outros vídeos. Que os cientistas fizeram o seguinte. Eles colocaram medidores de correntes elétricas no nosso cérebro, ou seja, medindo as correntes elétricas, né, sinapses neurais, etc. Tal, e mediram também o nosso campo magnético. Isso em uma sala totalmente isolada de interferências, e eles queriam ver, em certas atitudes, qual seria a reação no nosso campo magnético e no nosso cérebro. Então eles pediram para fazer coisas instintivas, sei lá, de reflexo, pense rápido, ó, o cara segurava o negócio. E aí eles mediam por tempo, naquele mesma linha de tempo, o que houve de alteração de corrente elétrica e o que houve de alteração no nosso campo magnético. Tá, e para adiantar nosso papo, um detalhe impressionante. Eles viram que tudo o que se referia ao seu caráter, à sua consciência, à sua maior intimidade, quando era feita uma pergunta, primeiro, havia uma alteração no nosso campo magnético, induzindo assim uma alteração nas correntes elétricas que faziam o corpo trabalhar. Ou seja, os cientistas chegaram à conclusão de que a consciência humana não está dentro do cérebro, e sim no campo magnético à volta do corpo. Gente, em outras palavras, os cientistas viram que
Existe um espírito, existe uma outra unidade perispiritual que queira chamar, uma outra unidade, além dessa dimensão aqui conosco. Então a gente já viu, por N motivos, por N situações, que a nossa consciência não está dentro e nem é esse corpo. Tá? É só mesmo a inteligência, nós somos o usuário desse computador aqui. E voltando, e durante o sono, tá, ele está dormindo aqui, o notebook está hibernando. Ele não desliga, se desligar você morre. Então ele está aqui, você está hibernando. Tá, nossa consciência, ela não está aqui dentro. Por mais que você não sonhe, mas ela não está parada. Então o que é que acontece nessa situação? Quando você dorme, quando você está ali tirando um cochilo, aquela coisa toda, sua consciência é você, mas você está aqui no notebook. Facebook, vendo lá Ciência Universalista, pô, esse cara é maluco, que onda que ele tá falando, pá. Aí, ficou com sono. Pô, o vídeo desses caras são tudo longo, velho. Eu vou dar amanhã eu termino de assistir. Vou dormir. Você bota o computador para hibernar, vai fazer xixi, seu xixi, vai escovar o dente, vai dormir. Sua consciência não está na máquina. Está em outra dimensão. Saiu do computador, mas ainda existe um link, um elo entre você e a máquina. Tá? Você não vai pegar seu computador e jogar fora e comprar um novo toda vez que for usar. Então existe um elo. Tá? E esse elo, existem muitos relatos de sonhos, de dobramentos, etc., onde o corpo, durante o sono, ele enxerga, como esse desenho aí, como fosse um cinturão, uma fita, um fio dourado, prateado, né, um fio de prata luminoso, saindo dele, ao que ele enxerga como ele, né, ao seu corpo de outra dimensão, ligado ao corpo que está lá dormindo. Ou seja, você continua conectado, tem um cabo ali conectado a uma máquina. Cabo esse que, se você corta, você morre. Tá? Você continua em outra dimensão. O computador aqui vai ser reciclado. Tá? E aí é que tá. Já vimos o seguinte, quando a gente morre, ou quando a gente dorme, nós estamos vivendo, a nossa consciência ali está vivenciando experiências em outras dimensões. Só que é o seguinte, imagina que essa máquina aqui, esse cérebro, ele tem um compartimento de armazenamento de dados, que é o que eu chamo de HD. Tá? Então a gente tem um HD aqui dessa dimensão, ou seja, uma ou umas áreas desse cérebro que está aqui para poder armazenar dados. Certo? Só que é o seguinte, quando minha consciência não está no corpo, significa que eu estou armazenando dados não nesse corpo aqui, mas em sim em um corpo de uma outra dimensão. Ou seja, nós temos diversos HDs. Para cada dimensão a gente tem um HD específico. Sabe? O que é que eu quero dizer com isso? Olha essa imagem. Em 1956, tá vendo essa empilhadeira carregando esse negócio gigante, sei lá, quase o tamanho de umas 3 geladeiras, um negócio imenso? Isso é um HD de 5 megas. 5 megas não dá nem para colocar hoje em dia uma música. Agora olha na mão aí, nessa mão, esse HD pequenininho, de 5 megas, hoje em dia temos um HD desse tamanho com 8.000 megas. Seu pendrive hoje em dia desse tamanho tem 64.000 megas, 128.000 megas. Desse tamanho. Então quando você está acordado, nós ainda nessa dimensão mais bruta, a gente tem um HD desse tamanho, uma cabeçona, que não dá para armazenar quase nada, 5 megas. Em outras dimensões, certo? Com mais sentidos, com mais capacidades, nós temos uma capacidade de armazenamento bem maior. Tá? Então a gente pode ter aí agora 5 megas. A gente, quando dorme, ali durante o sono, a gente está vivenciando coisas com HD de terabytes. Tá, e o que eu quero chegar com isso? Quando a gente fala um pouco sobre o universo, a gente viu que a gente vive em um universo, na verdade, um multiverso fractal. Ou seja, aquela coisa da bonequinha russa, uma boneca que abre, tem uma boneca menor, mas continua sendo a mesma boneca, outra boneca, outra boneca, outra boneca. Então o universo é um infinito macro, micro, etc. E eu comecei a refletir o seguinte, que a nossa consciência, como o tempo, a gente já ouviu falar e viu que o tempo também é fractal, a gente viu que todas as dimensões são fractais, eu pensei, por que não a consciência? Nós sermos fractais também. Já que tudo no universo é assim, por que a gente seria diferente? E o que seria essa consciência fractal? Seria existir universos paralelos com vários Rodrigos diferentes? Não. O link existe em um só. Mas algo que vai deixar isso bem claro é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente se jogar aí na toca do coelho, em Alice no País das Maravilhas. Ou seja,
a gente vai entrar numa realidade que até então é um sonho, é muito louca, mas utilizando as nossas ferramentas atuais científicas e principalmente a nossa lógica, a gente vai ver que está se aproximando cada vez mais da nossa consciência de realidade. Então, dentre esses turbilhões de imagens e símbolos, o que, que a gente pode deduzir? Vou adiantar um pouquinho e volto. Assista o filme A Origem. A gente estava falando agora há pouco de dimensões fractais. Imagina, gente, o tempo, certo? Imagina que o tempo ele também é fractal. Tem um filme Geometria do Tempo que a gente fala sobre isso. Então imagina que quando você dorme, vou voltar aqui um pouquinho. Quando você dorme, seu espírito, seu corpo perispiritual, sua consciência, sei lá como você queira chamar, sai do seu corpo, não desconecta, mas você sai do computador, sai do corpo e vai para uma dimensão que você está em ressonância, que você está vibrando por algum motivo, etc. Então a gente pode começar a analisar o seguinte: quando você sai dessa dimensão, você lá está absorvendo informações. Quando você volta, sua consciência volta para o computador, para essa máquina aqui, nosso HD é muito pequeno. Se você fosse trazer a informação de tudo que você vivenciou, ia encher o HD e você ficar loucão. Você não ia conseguir mais acessar nada, não entrava mais nada na sua cabeça. Então o que é que acontece? Antes de você vir, você pensa, olha, já que meu pendrive é pequeno lá, para onde eu vou viajar, eu vou escolher só as músicas que eu gosto mais. Não rola isso? Vou apagar essas coisas que eu posso conseguir depois, ou que está salvo em outro HD meu. Então vou deixar só o essencial para poder dar nesse HD. Então você faz isso, essa fragmentação de informações, ou pega aqui, pega essa cena, essa, isso aqui, mais lá, para poder encaixar no nosso HD. Aí você acorda, e aí fica essas informações muito loucas. Parece que você viu assim, a primeira cena de um filme, o meio, uma parte do final, você não consegue montar, umas coisas loucas, vaca voando, aquela coisa toda. Você... Que maluquice, né? Não estou entendendo nada. Só que a gente vai ver o seguinte, que os sonhos são informações interdimensionais. São informações que a gente trouxe, nós, como estávamos viajando aí, a gente trouxe de outro lugar. Só que para colocar aqui nessa cachola é mais complicado. E aí, com o treinamento, a gente vai expandindo a nossa consciência. Repare, expandir a consciência é colocar mais pendrive, mais HD na cachola. É expandir de 5 megas para 10, para 15, até um momento que você vai estar lembrando de tudo. Puxa, sonhos lúcidos o tempo todo. E é aí que eu quero chegar no filme A Origem. Ele coloca o seguinte: se você não assista. E aqui não vai rolar spoiler, não vou contar o final do filme não, porque mesmo se eu contar, você vai querer assistir 3 vezes. Eu já assisti 2 e estou precisando assistir mais uns 5. Então quando você dorme aqui, no filme ele mostra o seguinte: quando você dorme, que você acorda em outra dimensão, o tempo é diferente naquela dimensão. Então aqui eu estou dormindo 5 minutos. Mas na outra dimensão, para onde eu fui, esses 5 minutos lá equivalem a 5 dias. Como isso? Não pense em tempo. Imagina até que o tempo é universal, uma coisa, mas imagine em velocidade. Aqui tudo é bem devagar. Você fala assim, vou dormir. E lá você faz um bocado de coisa que nessa dimensão é normal, você está se achando até lento, e volta. Aí você acorda, 5 minutos depois, cara, tive um sonho, parece que eu dormi uma semana, né? E o filme é fantástico e vai abrir a sua mente, e no final desse vídeo eu vou comentar um pouquinho algumas experiências que me encontrei nesse filme, tá? Então, a gente entendendo a estrutura do universo, a gente vai entender a estrutura da nossa consciência, do nosso cérebro, do nosso corpo, e vamos ver que nós somos consciências em um multiverso de experiências, ciclos de aprendizado, tá? Ou seja, nós somos um conjunto de realidades interconectadas. Aqui estamos vivenciando esse momento aqui, tá? 3D. Quando dormimos, estamos vivenciando outros momentos. Agora, por que você não lembra de nada? A gente viu, o nosso HD é limitado. Mas você vai lembrar um dia. Isso tudo pertence a você. Não é que exista um outro você lá no outro lado fazendo um absurdo, outra coisa diferente. Não, é você. Só que a sua memória agora está um pouco limitada. Então, mais para frente, você vai ver que o nosso DNA está começando a ser modificado, a gente vai começar a enxergar as coisas diferentes. E quando você desencarnar, quando você morrer, largar esse computador, isso aí vai se expandir de uma maneira bem mais rápida. Aqui, agora é o seguinte. Para a gente falar mesmo de sonhos, a gente vê que existem sonhos comuns entre nós, né? Olha aí um exemplo.
Você nunca sonhou que se viu sem roupa na sala de aula, ou no trabalho, ou em qualquer lugar comum? Se aí às vezes a pessoa ninguém nem tá nem aí, nem tá notando que você tá pelado, mas você tá se vendo e tá desesperado. Ou você voando baixinho, voando devagar, ou caindo. Minha avó dizia, você tá crescendo. Pô, véio, se eu fosse crescer, talvez eu se caísse, eu tava com 3 metros já. Mas é aquela coisa, né? Ou então, isso acontece comigo, é dessa menina. Você acorda, você está na sala de aula fazendo uma prova, que você não faz ideia do que é aquele assunto. Você olha assim, rapaz, que negócio é esse? Tem 1 hora para fazer 30 folhas. Certo? E agora? Eu tinha muito esse sonho. De um tempo para cá, esse sonho mudou e algumas coisas aconteceram, que eu até coloquei em outros vídeos, mas que eu posso pincelar. Então, o que eu quero dizer é assim, que esses sonhos comuns, eu coloco, ele reflete bem o quê? O nosso inconsciente. Aqueles desejos íntimos, aquelas emoções. Então, isso eu coloco como fosse um processamento interno nosso do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo. Então, como a gente tem a criatividade, que agora a gente vai imaginar algo, a gente também, durante o sonho, coloca a criatividade, né, a flor da pele, começa a imaginar situações que não fazem refletir. Então, o nosso inconsciente também trabalha bastante. Por isso que eu falei, os tópicos científicos não estão errados, só precisamos integrá-los, né? E acrescentar alguma coisa a mais. Mas eles têm completo fundamento. E os tipos de sonhos? Vamos mencionar agora alguns tipos. Temos aqueles sonhos criativos, que a gente acabou de falar. Por exemplo, joguei muito um videogame lá, um jogo. Um jogo de, sei lá, de carro lá, de avião, tal. Aí você sonha naquele mesmo avião, tal. Então você vê, pô, que aquele sonho foi altamente induzido, sugestionado por algo que você está fazendo ali na sua rotina, no seu dia a dia. Sonho lúcido, o que é sonho lúcido? É quando você, durante o sonho, você tem consciência do que você é. Eu, Rodrigo, pô, eu tô olhando isso aqui agora, tá, um sonho. Não, cara, sou eu mesmo olhando, observando, então isso é um sonho lúcido. Pesadelo ninguém precisa explicar. Normalmente alguém está correndo atrás de você, quer te matar, você está fugindo, o bicho está pegando. Esse tipo de sonho é bem comum também, perseguição. Premonição. Premonição é aquele sonho onde você traz uma mensagem e que você interpreta, tudo indica que seja um possível acontecimento futuro, que pode vir a acontecer ou não. Normalmente, premonição é algo para não acontecer, é fosse um alerta. Ó, se não fizermos direito, pode acontecer isso. Aí não bote na sua cabeça que vai acontecer isso. Mas vamos trabalhar para que isso não aconteça. Tá? Mas seria um sonho premonitório. Sonho repetitivo é aquele sonho que você sonha 1, 2, 3, 10 vezes. Tem gente que sonha em um ano praticamente o mesmo sonho. Tá? O que seria esse sonho repetitivo? Eu interpretaria o seguinte: é uma mensagem que não compreendida ainda, né? Mas existem várias interpretações para todos esses tipos de sonhos. Sonhos sensuais, sem nem falar. Principalmente na puberdade, hormônios, até a parte fisiológica. A gente sabe que mexe com o emocional, isso tudo, e você termina tendo sonhos, etc. Ou etc. Ou vontade mesmo. E sonhos simbólicos, são aqueles sonhos onde você não consegue interpretar nada bem direito, mas você vê muitos símbolos, sabe? Aquele verdadeiro quebra-cabeça. E vamos ver que isso aí tudo, esse somatório de tipos de sonhos, são sonhos da nossa própria consciência, imaginando, criando, e experiências de verdadeiras viagens dimensionais, que é onde a gente vai entrar agora. Então, o que seria o sonho do consciente? Sonho do consciente é a nossa criatividade, nossa imaginação, nossos desejos mais íntimos sendo processados, interpretados como imagens, né? Então, nesses sonhos, normalmente, a gente não vê muitas pessoas, não vê muitos rostos, fica meio embaçadinho, aquela coisa toda, e a gente consegue fazer links muito precisos ao nosso dia a dia, coisas mais comuns, né? Aí, então, qual é a ideia? Qual é o propósito de um sonho do seu inconsciente? Sabe, na sua rotina escrava, trabalhando 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia, às vezes você não tem tempo para pensar. Tem gente que vai e paga um psicólogo, às vezes o psicólogo só fica bom dia, olhando para o rádio relógio, e você paga para você falar, para você se ouvir, se ajudar. Desculpem, estou com uma tosse chata. Então, o sonho é um momento grátis que você tem de pensar
sobre você mesmo, sobre o que você está passando, o que você está querendo, o que você não está querendo, você está refletindo. Isso vem com imagens, vem como sentimentos. Então, esse tipo de sonho vale para uma autorreflexão. Onde eu estou, como eu estou, o que eu estou sendo, né, o que eu quero, será que esse sonho reflete mesmo o meu consciente? Então você faz uma autoanálise, autorreflexão e segue em frente, sem se preocupar muito, tá? Agora, existem aqueles sonhos que eu coloquei, sonhos reais. O que seriam sonhos reais? Aqueles sonhos de experiências de viagem. Mas viagem não é aquela viagem muito louca, não. É viagem literal, é viajar. Sair daqui para outra dimensão, sair daqui e já aparecer em outra. Então você às vezes acorda com certos sonhos que você olha assim, rapaz, uma aventura, eu estive em um ambiente diferente, aí por exemplo, voando em grandes águias, ou num lugar lindo, maravilhoso, aí a praia, ou um lugar sinistrão tal. E aí você fica associando, deve ter sido algum filme, e às vezes não teve nada que você viu. Isso tudo, gente, e muitas vezes são experiências mesmo. São aqueles fragmentos de imagem, como eu mencionei, que você traz para essa realidade. E se você trouxe essas imagens, é porque são imagens importantes para você, para o seu aprendizado. Então o sonho é mais um canal de comunicação, de informação, ou seja, de experiências, novos ciclos de aprendizado que chegam até a nossa consciência atual. Então analise, tá? Busque informações para o seu crescimento. Observação, botei embaixo, macacos em ilhas, você e terra. Isso é o seguinte, existe um campo chamado campo morfogenético, como eu coloquei no último vídeo. Eu vou mencionar ele de novo porque existem alguns relatos de sonhos onde existem sonhos acontecendo com diversas pessoas no planeta inteiro, tá? E esse campo morfogenético é o seguinte. Teve uma experiênciazinha, vou falar rápido aqui, onde tinham duas ilhas, com macacos que nunca tiveram contato um com o outro nessas ilhas. Em uma dessas ilhas, uma macaca começou a resolver lavar os alimentos para comer, ou seja, resolveu quebrar, usar uma pedrinha para quebrar o fruto para comer o interior. Coisa que antes ninguém fazia. Só que quase imediatamente, quando essa macaca teve essa ideia e começou a fazer isso, os macacos da outra ilha começaram a fazer também. Ou seja, como é que essa informação fluiu? E a gente viu que existe uma rede no planeta, certo? Uma rede, chamada Evento Horizonte, onde estamos internos nele. Então essa rede gera um link entre todas as consciências que estão em seu interior. Então as informações elas fluem através de outros canais, a não ser a fala, o ar, luz, etc. E o sonho não deixa de refletir isso também. Às vezes você absorve uma ideia, absorve uma experiência no sonho, mas que outros também absorveram, porque são sonhos que relatam coisas de um universo maior, de uma situação macro, né? Então a ciência diz, é impossível todo mundo ficar sonhando a mesma coisa. Tem até uma história na internet de um rosto de um homem que milhares de pessoas sonham com ele. Eu não coloquei nesse slide porque eu não sei qual é o fundamento disso. Mas a possibilidade é real? Sim, é bem possível. E eu vou contar agora um pouquinho. Eu já tive uma experiência parecida com isso. E sobre o campo morfogenético, recomendo assistirem o último vídeo, onde a gente fala um pouquinho sobre mediunidade, a gente fala um pouquinho sobre todos esses ciclos de aprendizado. Então, os últimos vídeos vão ilustrar bem o que seria o funcionamento, o mecanismo dessa rede. Tá? E agora, a parte principal que eu queria colocar para vocês são algumas experiências, tá? Porque a gente pegar assuntos de outros científicos e tal, beleza, enriquece. Mas a nossa experiência é aquela que a gente tem a nossa própria comprovação e que pode desmistificar muita coisa. E como é que eu cheguei a este conhecimento? Certo? A todos esses assuntos. Vivência, experiência, conversar com pessoas, ou seja, é expandir a mente mesmo. Então, eu botei aqui, mencionarei 7 sonhos, na verdade, de última hora acrescentei mais um. Então, aí vocês podem ver que são 8, tá? Que eles trazem informações bem interessantes. E vou pincelar os sonhos, porque senão a gente passaria 5 horas aqui conversando. Mas são informações que vêm para enriquecer os tipos de sonhos ou qual o significado disso tudo. Primeiro, tem muitos cientistas que falam que pessoas não podem ficar sonhando a mesma coisa. Esse primeiro sonho dos tornados
que eu até mencionei em algum vídeo desses aí, nosso, eu sonhei que um tornado atingia uma casa onde eu morava, tá? E tinham duas pessoas comigo. Então, aqui em Salvador, via aquele tornado querendo se formar, ameaçando descer. Eu via meu pai e via uma outra pessoa e acordava. Quando eu contei isso para minha esposa. Minha esposa ficou com o olho desse tamanho e falou: Pois, eu sonhei que eu estava na lateral da casa, no mesmo lugar que eu falei, vi aquelas nuvens, vi o tornado atingir o solo, vim para cima da casa, eu, ela e meu pai, ou seja, a pessoa que eu não estava vendo era ela. A gente entrava na casa, fazia aquele barulho todo, aquela agonia, quando se acalmava, que a gente saía, não tinha sala nem cozinha. O tornado tinha arrancado uma parte da casa. A questão é, a gente não estava vendo o filme Twister, a gente não viu nada, não estávamos pensando, conversando nada a respeito disso. E ambos tivemos o mesmo sonho, a mesma continuação do sonho. Tá? Então aí mais um relato de que, sim, a experiência foi mútua, ou seja, a informação chegou para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Outra, tem aquela história também de que nós não podemos criar rostos. Vou contar algo bem íntimo. Eu sonhei com o meu avô, ou seja, o pai de meu pai, que eu nunca vi. Tá? E até minha avó me disse que eu, pequenininho, cheguei uma vez a conhecê-lo. Mas eu era muito pequeno. Só que nesse sonho eu vi ele como ele está atualmente. Ou seja, bem diferente de como ele estava nesse contato que eu não me recordo, tá? E eu sonhava com ele, já o cabelo todo branquinho, bem velhinho, etc tal. E no sonho vinha um sentimento, eu sabia quem era ele, tá? E eu então abraçava, conversava com ele, lembro do cenário, lembro tudo como eu estivesse sonhando agora. E ele me entregava uma carta. Carta essa que tinha todo um propósito, me enviando um e-mail para meu pai, ou seja, de uma forma ou de outra entreguei essa carta para quem ele queria, e depois conversando com pessoas que conheciam mais, quando eu narrei as características que eu vi no ombro, etc, tal, me confirmaram, pô, realmente, você viu seu avô e seu avô mais velho. E aí fica aquela coisa, é puro sonho não, inclusive na mesma semana, em um evento, no evangelho, etc tal, teve a confirmação de que realmente ele estava presente e tive a oportunidade de conversar com ele, certo? E ele confirmou a presença dele, o que ele estava fazendo, agradecendo algumas coisas, etc. Então foi algo muito maravilhoso, experiência fantástica, positiva e através de um sonho. Tudo começou por um sonho, tá? Outro, sonhei em um local. Esse é o seguinte, eu sonhei, foi um sonho imenso, uma aventura, e eu passava por diversos locais. Eu narrei a casa, madeira, isso, vi um caixão de vidro com a pessoa dentro, que eu vou entrar em detalhes, isso, aquilo, outro, via pessoas, e narrava tudo. No outro dia chegou uma amiga minha, dizendo que sonhou comigo, e que estava nesse lugar, viu esse caixão de vidro, viu não sei o que, blá, blá, blá. A questão é como é que duas pessoas podem sonhar no mesmo ambiente, com detalhes, coisas minuciosas, certo? Inclusive ela disse que o que ela sonhava não era um sonho para ela. É como se ela estivesse no meu sonho, ou seja, vendo algo que dizia, correlacionava diretamente com a minha experiência, certo? E veio falar isso comigo, certamente essa informação veio com ela também, porque ela me ajudou com algumas mensagens, com algumas coisas, com algumas orientações. Então, isso só comprova o seguinte: estivemos no mesmo lugar durante o sono. Não tem outra explicação. Não vejo outra lógica para isso. Tá? Sonhei com meu filho. Essa é o seguinte. Antes de meu filho nascer, não vou entrar muito em detalhes, mas em um sonho, em dois sonhos. Todo mundo achando, será que é menino ou menina? Eu sonhei com um menino, etc, tal, etc, tal. E depois tive outro sonho, inclusive um colega meu, um grande amigo meu, irmão do coração, Rogério, a gente, em uma certa aventura, eu achava um menino, assim, conversando numa certa situação lá, um menino, pô, falando um bocado de coisa interessante, eu me abaixei assim, fiquei conversando com ele, eu, tio, aquilo que você falou, dimensão, pau, maior papo, eu abraçava ele, eu falava, Rogério, é ele. O Rogério falava, poxa, ele é muito inteligente, mas não é ele que vai seguir você na sua jornada. Nesse dia eu acordei com a certeza absoluta, vai ser um menino, meu filho. Vai ser um filho e vem para me ensinar. Sempre tive esse sentimento que filho vinha para me ensinar. Então, nesse momento eu tive a certeza, é um menino. Semanas depois, apesar de muita gente, inclusive médiuns, dizendo, estou vendo uma menina com vocês, pode pintar um quarto de rosa que vai dar tudo certo. O quarto dele aqui, eu estou no quarto dele. Ainda bem que é branco, porque se botasse rosa eu estava ferrado.
e ver o meninão, o pequeno Daniel, que está aqui a alegria da casa. Então, mais uma experiência onde realmente mostra que estamos viajando, estamos tendo contato com pessoas de outra dimensão, antes de vir para cá, depois que vai, ou seja, pessoas que vão nascer, pessoas que já morreram, e essa dinâmica que não cessa, tá? Isso aqui é um aeroporto, gente. Então eu estou aqui agora num local onde tem um aeroporto, tem um salão de embarque, pessoa que desencarna, ou quando dorme, vai também, você não precisa ir só morto, né? E o embarque, ou seja, a chegada, crianças nascendo e pessoas vindo para cá de outras dimensões. Etc. Então essa dinâmica nunca separe as coisas, tudo no universo está interligado. E o sonho, mais um reflexo, uma memória disso. Sonho com Jesus. Esse aí, não lembro qual foi o vídeo que eu mencionei com detalhes desse sonho. E é o seguinte, sonhei com ele, sonho bem lúcido, bem lúcido. Um cara simples, barba bem feita, cabelinho que assim, diferente desse Jesus que a gente vê nos quadros, de uniforme, tá um uniforme assim, meio cinza, claro, alguma coisa assim. Tinha uma grande nave, toda irregular, parecendo aquela nave de Star Wars, lá, bem grande. Ele descia um morro, não falava uma palavra, só sorrindo, me abraçava, trocava uma ideia, via algumas coisas, via alguns amigos, alguns cidadãos bem diferentes, e depois ele ia embora. E deixava uma mensagem fantástica, né? Porque quando ele ia embora, sorrindo, aquela emoção toda, dando tchau pra ele, tchau, tchau, tchau. Quando eu viro, ele tá aqui do meu lado. Aí ele olhou assim pra mim, né? Tipo assim, não precisa falar, mas, porra, não vou embora, velho. Né? Eu sou o governador aqui, eu tô orientando todos vocês, o irmão mais velho. Me abraçava de novo e aí ia. Então aquela coisa, pô, será que Jesus só fala com as autoridades máximas planetárias? Não, ele fala com todo mundo mesmo. Todo mundo. Desculpa, ele tá com todo mundo. Então essa coisa de só fala com a gerência. Você é presidente de um centro espírita, presidente de uma religião? Negativo, ele vai falar com o zelador, vai falar com o mendigo, vai falar com qualquer um, tá? E ele é só mais um espírito, como nós somos, só que o cara é um pouco mais velho e com bom coração que resolveu ficar um pouco mais aqui, nesse terreno, para dar um upgrade nessa transição planetária. Já leva tempo. Então, cara, gente fina. Sonho com praia e portal. Pô, esse sonho foi interessante. Eu estou relatando aqui sonhos que mostram, assim, coisas que não podem ser do nosso inconsciente. Esse sonho eu estava em um local de noite, certo? Entrava no fundo de uma casa e minha esposa parava, que ela disse que estava sentindo muita energia naquela região. No final dessa casa já começava uma floresta toda escura. Aí ela ficou quieta aqui, aí eu fui. Desculpa de novo. Quando eu entrei nessa floresta, tinha um cidadão, sabe aquele Harry, osso de barulho, o pé grande? Só que imagina um pé pequeno, porque ele tinha 1,5 m, 1,60 m, sei lá. E ele vinha pulando nas árvores, só que ele ficava bem ereto na minha frente de pé e me abraçava com um amor, que eu tenho certeza que aquele cara é meu familiar, certo? Abraçava, né, todo peludinho, parecendo um pé grandezinho, pequeno mesmo. E aí, no final da floresta, vinha aquele brilho forte. Eu olhava aquele brilho forte e entrava. Quando eu entrava, eu vou até voltar aqui. Gente, eu estava numa praia, só que a água do mar, muito longe. Só que cheio daquelas poças numa areia bem branquinha. Alguns coqueiros e uma casinha de madeira. Eu vou voltar porque é o seguinte. Depois, eu vi no filme Contato, que eu recomendo demais o filme Contato de 97. Tá vendo essa praia aí com o Saturno? Tá vendo essa coloração meio roxinha? Aí no caso já tá mais pra de noite. Mas imagina isso querendo anoitecer. Exatamente isso aí. O filme Contato tem uma cena que é a praia idêntica praticamente à que eu tive essa experiência. A areia muito branca, muito brilhante, as cores muito vivas, e aquela mais tênue, né? O sol. Você estava nascendo ou se pondo, é a mesma coisa. Desculpa. E lá eu tive contato com duas pessoas. Uma menina, sei lá, uns 13 anos de idade, e um cara alto, careca, olho claro. Mas bem mais alto que eu. E me abraçar, e antes de eu abraçá-los, eu caía de joelho na areia e começava a chorar de emoção. Uma saudade, certamente pessoas muito queridas que eu encontrei. E abracei, foi aquela festa e tomei conversar. Não lembro de quase nada que eu conversei. Aí eu achei interessante que teve uma hora que um olhou pro outro e eu senti entre eles um olhar de preocupação. Aí eu entendi, eu falava assim, relaxa, pai, eu vou voltar, pô. Não vou ficar aqui não, eu sei que eu tenho que voltar. Aí eles se acabavam de rir, e aí eu voltava e em sentido daquela mata onde tinha aquela luz. Então, mais uma experiência,
certo? Que é da nossa consciência aí em outras missões, em outras experiências com outras pessoas, etc. E é aquela coisa, hoje, essa informação eu consigo discernir muito bem? Não, mas eu sei que se ela está aqui hoje é porque eu preciso e vai ter um momento em que ela vai ser útil. Certo? Eu coloquei aqui nesse pendrive, que eu sei que eu vou usar, vou precisar em breve. Então esse é o intuito. Sonhos com transição planetária. Gente, é uma das minhas grandes missões aqui hoje, fora várias, é transmitir isso, transmitir esse período de mudança, que é um período maravilhoso, não é de fim do mundo não. Destruição, estresse, rola. A gente tá vendo aí, terremoto, vulcão, aquela coisa toda, acomodações, etc. Revoluções sociais, pode rolar guerras, o que for, mas isso é a faxina para uma construção melhor que nós faremos em conjunto com amigos aí que temos para mudarmos um pouco esse cenário, tá? Então o planeta precisa, nós precisamos, e todos esses assuntos, esse canal da Ciência Universalista é justamente para alertar, para despertar nesse momento tão importante que nós temos de crescimento. E tá aí, é um meio onde muita informação que chegou até mim é o sonho, tá? Muita imagem, muita coisa. Desculpa de novo. Sonho com os uniformizados de preto. Ah, esse eu lembrei. É o seguinte. Eu fui pra casa. Eu até já comentei também. Assim, vocês podem ver que quase em todo vídeo eu comentava um sonho, porque era um sonho que trazia mensagem para aquele assunto daquele vídeo. Tá? Então, muitos dos sonhos que eu comentei aqui, vocês já, quem acompanha, já me viu falar com mais detalhes. Mas esse eu achei interessante, que é o seguinte. Um amigo meu, um grande amigo meu, Matheus, se estiver me vendo, meu irmão, um grande abraço. Ele teve um sonho. A gente chegou no sábado de manhã, Rodrigo, vem aqui que eu preciso conversar com você. Quando ele chegou, ele sonhou que estava em um lugar escuro, preto, corredor preto. Um cara, humano mesmo, tá? Boa pinta, com um uniforme preto, um símbolozinho aqui assim, que ele não lembra bem, todo preto. E diz que é tudo preto, uniforme preto. E aí um painel, foi no vídeo Geometria do Tempo, fala sobre isso. E no painel ele mostrava um pouco gráfico, explicando o tempo, né? Aquele emaranhado de linhas, como se fosse um novelo de lã subindo, etc. O modelo, né, do ciclo de aprendizado, o tempo fractal, etc. Quando ele falava isso, eu ficava curioso. Primeiro que eu passei mais de ano refletindo sobre esse sonho, até fazer o vídeo Geometria do Tempo. E eu parei assim, BH, rapidinho, como era esse cara? Ele, pô, o cara é assim, 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 assado, assim, assado. Quando ele falou, chega a me arrepiar. Eu falei, rapaz, eu tive com esse cara dias antes. Há uns dias antes mesmo, eu estava em cima de um prédio, e aí tinha dois caras de uniforme preto, um símbolo meio azulado, aqui. Os caras bonitos, um cara de cabelo parecido como o meu tá aqui agora, baixinho, e o outro de cabelo mais claro, mais castanho claro, meio cacheado, sei lá, até que assim. Né? E eles no topo, onde olhava de cima do prédio, lá embaixo tinha uma nave meio hexagonal, meio bonitona, uma nave preta completamente diferente do que eu já vi, e ela subia, eles entravam, um colega meu que estava comigo entrava, aí minha esposa, quando tinha entrar, a nave fechava a porta e se picava. E ainda brinquei, pô, velho, nem me deu carona e tal. E eu achei interessante aquela coisa, porque ele trouxe uma grande mensagem para mim, e narrou a presença de um cidadão com o mesmo traje, etc., que eu tive também. E eu não tinha nem conversado com ele sobre o meu sonho. Então isso mostra que existe realmente realidades aí fora onde estamos trazendo experiência. E detalhe, a gente já conversou muito sobre isso aqui. A experiência, as informações chegam para você através de um vídeo da internet, do porteiro que falou um negócio sem querer para você, de um amigo, de um sonho, de um maluco, certo? Então, no universo, ele vai fazer a informação chegar a você. E normalmente não é de um meio só. É mais de um para você dizer, realmente. Sabe? A coisa da sincronicidade. 1111, etc. Tal. Ou seja, uma maneira de chamar a sua atenção. Certo? E o sonho de uma amiga. Essa amiga, que eu botei assistência social para poder lembrar qual era o sonho. Eu achei interessante que é o seguinte. Ela é de uma vertente bem católica. Completamente distante dessa noia. Vamos chamar assim de noia, né? Essa viagem cósmica interdimensional que a gente tanto coloca aqui. Só que um dia ela contou pro marido, que é meu amigo também, e falou o seguinte, ó, pô, tive um sonho, lembrei até de Rodrigo, que isso é a cara dele, ó. Eu sonhei, ela é assistente social hoje em dia, tá? Que eu estava com a roupa prata, toda coladinha, ela disse que ficava até sem graça, porque como a roupa era colada, ficava mostrando o corpo, ela ficava meio, né, envergonhada.
e disse que estava no interior da Bahia. Esse sonho também eu já mencionei em um vídeo aí. E o objetivo dela é ir para as cidades e convencer o pessoal a sair das cidades. Caso uns biólogos que acompanhavam ela examinavam plantas, o solo, para ver se tinha radiação do sol, se de algum jeito estava contaminado ali. Se tivesse, tinha que evacuar todo mundo. Aí eu perguntei, evacuar para onde? Ela, poxa, aí é que tá. Tinha uma nave imensa atrás da gente. Eu falei, rapaz, não é possível. Ela nunca sonhou com isso. Primeiro sonho que ela teve a oportunidade de conversar isso comigo. Aí que tá, se é o Rodrigo maluco que sonha com nave, sonha com espírito, sonha com for, aí é porque é Rodrigo. Mas até para convencer o próprio Rodrigo, uma pessoa que não tem nada a ver com a história e tem um sonho desse. Então a gente está vendo o seguinte, que a realidade está aí para todos, não é só para quem acredita, tá? E a informação vai chegar. Então qual é a minha mensagem nesse vídeo? Falar um pouco sobre sonhos. É muito complexo porque são infinitas realidades, porque a sua projeção quando você está dormindo, suas experiências, dependem do seu estado de espírito. Ou seja, você vai estar em uma dimensão em ressonância com a sua vibração, com a sua frequência, que vai ser diferente da minha, que pode ser diferente do outro, mas que de uma forma todos vamos estar também dentro da realidade, vamos chamar de planeta Terra e de outras dimensões do planeta Terra. Então nós vivemos em uma realidade... isso aí é o seguinte. É uma frase... Não, primeiro eu coloquei uma pergunta para vocês. Nós vivemos em uma realidade e sonhamos? Ou sonhamos uma realidade? Certo? Aquele filme A Origem me fez pensar muito sobre isso também. A gente está aqui, será que a gente aqui, a nossa outra consciência não está dormindo? E isso aqui é o sonho? Daqui a pouco quando a gente acorda lá, a gente, sonhei que eu estava gravando um vídeo, sei lá, um computador, um negócio parecendo um computador, lá, e lá tem outra experiência. Aí você pergunta, é outro Rodrigo? Não. É que o HD lá é mais sofisticado. Então, assim, na verdade, isso é só uma brincadeira para chamar a sua atenção e questionar o que parece óbvio, tá? Então, aí eu vou colocar agora uma frase de uma amiga, Maria Lourdes, de um grupo de sonhos que eu vou mencionar daqui a pouquinho para vocês. Ela colocou o seguinte: sonhos são micro-recados do tempo divino na vida de algumas pessoas. Achei interessante essa frase, porque esse termo tempo divino mostra justamente que nós estamos vivenciando vários tempos ao mesmo tempo. Por exemplo, no filme A Origem, vocês vão ver o seguinte. Como eu falei, você está aqui, dorme 1 hora. Mas nessa 1 hora você vivenciou 2 dias em um sonho. Porque lá seria muito rápido. Eu já tive um sonho, que é o seguinte. Eu já tive um sonho que eu estava em um local que parecia ser um hotel. Aí eu entrava para tomar o café da manhã. Aí tinha, um segurança gigante assim, ó. Sabe? Em pé, parado, na porta. Aí eu olhava para ele e entrava. Só que no mesmo sonho, eu fui de novo. Quando eu fui de novo, que eu olhei para ele, altão, que eu olhei para tomar o café, eu falei, isso no sonho, viu? No sonho eu pensei, já são 2 dias. E é o segundo dia. Ou seja, quando eu acordei, eu tive a consciência de que nessa experiência, nesse local que eu estava, eu tinha passado, no mínimo, 2 dias. E eu dormi, sei lá, 8 horas. Então, já foi uma comprovação que no filme A Origem isso é bem explícito. E eu me identifiquei muito com a diferença de velocidade, para não falar de tempo, entre as dimensões. E outro detalhe também. Eu já tive um sonho, tá? Onde no sonho eu dormia, eu ia dormir. E no sonho eu sonhava. Então era um sonho dentro de um sonho, ou seja, múltipla dimensão, ou seja, dimensões fractais de velocidade dentro do sonho. Então, eu estava numa situação que, dentro dessa situação, eu acordava. Eu falava, eu estava sonhando. E aí, eu acordado, vivenciava até que eu acordava mesmo. Aí, quando eu acordei, eu fiquei meio desorientado. Eu falei, gente, eu estava sonhando, do sonho. Então, foram 2, 3 camadas de sonhos. Certo? Em momentos diferentes, tempos diferentes. Ou seja, 3 dimensões, 3 aprendizados, mas todos Rodrigo. Tá? Então, por mais que sejam situações, ambientes diferentes, mas sou eu lá. Eu só não recordo muito bem. Mas mais para frente um pouquinho, todos esses HDs diferentes, de 5 MB, de 8 GB e de 5 milhões de terabytes, que eles estão aqui, a gente vai poder conectar todos em uma placa-mãe mais sofisticada, que é nosso elemento fora dessa limitação aqui, né?
E, como eu dei muita atenção, né, já há um tempo aos sonhos, eu entrei num grupo fantástico, criado por esse grande amigo aí chamado Fábio Ibrahim, que ele é fundador do grupo Sonhos, né, no Facebook, e do canal Encontro Cósmico também no Facebook, muito legal, recomendo para vocês. E por que eu entrei nisso? Só para ver gente falando que vaca voa, que sonhei com jacaré? Não. É estudar, certo? Dentro desse campo morfogenético, dentro do campo eletromagnético da Terra, o que, que a gente pode estar adquirindo de informação através de outras pessoas. Por exemplo, já teve semana de 5, 6 pessoas no Brasil, pessoas que nem se conhecem, sonharam a mesma coisa. Aí a gente, opa, vamos estudar, vamos pesquisar, etc. Tal. Já tivemos pessoas com sonhos premonitórios, com sonhos muito ricos em detalhes. Então, assim, é um grupo fantástico que eu recomendo, que é esse grupo aí, ó. Sonhos, visões, premonições, intuições, projeções astrais, VR. Título gigante, tá? Tem um link aí embaixo, é meio complicado de grupo, mas se vocês quiserem, dentro do Ciência Universalista, me pedir, o Fábio aí me deu a honra de ser também mais um administrador desse grupo, eu posso adicionar vocês, tá? Que está como grupo fechado. Lá é proibido propagandas, é proibido falar coisas que não tem a ver com sonhos, com premonições, etc. Para deixar uma coisa mais limpa, mais focada. Outro tipo de assuntos a gente coloca no Ciência Universalista, vocês podem postar lá também, no Encontro Cósmico, onde for, tá? Então o endereço está embaixo, facebook.com/groups, aí tem esse número aí, ó, grande, 23474905-988-4121. E aí vocês vão ver lá o grupo dos sonhos. Qualquer coisa, falem comigo, que a gente adiciona vocês lá, sem problema algum. Sejam super bem-vindos a esse grande grupo aí, grande iniciativa do Fábio, tá? E aí, agradecimentos, tá? A pessoas que vêm colaborando muito, né? E ligados a mim nessa corrente do despertar, que é levar conhecimento gratuito e disponível a todos da maneira mais didática possível. São 3 pessoas que eu passo um grande carinho agora. Primeiro é a Fátima Brasil, que ela é fundadora do grupo do Nassim Haramein, aqui no Brasil. Então, é uma pessoa muito simpática, muito espontânea, muito divertida, muito inteligente e que doa seu tempo em administrar esse grupo cheio de conteúdo, tá? Então, Fátima, aquele grande abraço, obrigado. Mais uma vez, ele, o nosso Fábio, o nosso amigo Fábio, cara que tem muitos sonhos com aviões, cara que eu acho que ele foi controlador de voo em outra dimensão aí, então ele sonha muito com avião, e que tem sonhos fantásticos, e um cara muito inteligente, ele desenvolve encontros, tem o UFO Circuito, Encontro Cósmico, em algumas cidades de São Paulo, em outras cidades, então, evento com grandes palestrantes, é um cara muito inteligente, um cara 10, colabora demais com toda a sociedade, levando muita informação no grupo Sonhos e no canal do Encontro Cósmico, tá? E uma revelação, cara jovem, rapaz, bem jovem. Eu falei que ia falar sobre ele em um vídeo, viu, Pedro? Estou falando hoje, que é o Pedro Pavanello. Ele começou a ter iniciativa de legendar e agora até de dublar alguns vídeos, principalmente do Nassim Haramein, que não estavam disponíveis, né, nesse formato. E ele está fazendo esse grande trabalho, ele sabe bem editar imagens, fazer animações, e não essa coisa meio simples como a minha, que eu não tenho esse conhecimento, e ele faz uma coisa bem bonita, bem bacana, e está compartilhando no grupo lá do Nassim Haramein. E convido ele também, se ele quiser postar os vídeos dele diretamente no Ciência Universalista, seja bem-vindo, isso aqui é a casa de todos. E traduzindo, né, diversos outros vídeos. Então, muito obrigado, Pedro, principalmente você ser uma pessoa jovem, e já mostrando essa iniciativa, essa garra, em se focar em coisas que levam ao nosso enriquecimento, nossa evolução. Dou todo o meu apoio, conte comigo com o que precisar, tá? Então, vamos aí. Boa sorte para vocês todos. E, gente, e mais um agradecimento, tá? A você. Você que chegou até o final desse vídeo, muito obrigado, sabe? Tenha certeza que eu fico muito honrado e feliz em estar podendo compartilhar, conversar de uma maneira bem simples, como se a gente estivesse numa mesa de uma lanchonete, tomando suco, seria esse bate-papo. Procuro ser o mais sincero e didático possível, então jamais eu quero ganhar materialmente com esses vídeos, não tenho propaganda, não monetizo nada, tudo gratuito, e o intuito é estar disponível aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, não só meus vídeos, como outros vídeos,
para serem acessíveis a quem quiser, né, e ser mais uma fonte de conhecimento. Então, se você chegou até aqui, você é o verdadeiro divulgador do pensar. Se chegou até aqui, não é por acaso. É porque você está buscando conhecimento, reflexão e certamente tem a grande capacidade e o poder de espalhar a semente do pensar por onde você estiver. Eu sempre disse o seguinte, gente. Minha meta era fazer uma pessoa pensar com esses vídeos. Tá? Eu não encontrava uma entidade religiosa, nem nada que dissesse assim, pô, lá vamos construir algo. Não deu. Então eu falei, vamos partir para uma iniciativa online, que é uma coisa disponível e acessível. E aí você vai encontrando pessoas e vai agregando conhecimento lá. Então, a minha intuição era fazer uma pessoa pensar. E graças a Deus, e graças a todo o nosso trabalho, e esse feedback, e essa troca de informações que temos, eu agradeço a mais de 300 pessoas que já estão participando efetivamente lá no canal da Ciência Universalista, né, assistindo os vídeos, compartilhando divulgações, comentando, fazendo comentários fantásticos, e mais de 500 pessoas que estão aqui no nosso canal do YouTube. E convido a você, que se já não participa, que participe. Que lá você pode falar, lá você pode conversar comigo e trocar ideia se por algum motivo você teve afinidade com esse canal. Tá? Então, muito obrigado mesmo. Isso aqui é uma luta muito difícil. Hoje mesmo aqui eu estou num dia de folga. É engraçado, o dia que eu vou falar de sonho, você pensa em uma coisa de noite, eu estou gravando de dia. Porque eu quase só consigo gravar vídeos à noite. O meu filho já está dormindo, etc. Então é todo um processo para poder a gente fazer isso, preparar esse material, estudar um pouquinho no que vai falar. Então não é fácil, mas graças a vocês e ver que pessoas no Brasil inteiro, inclusive em outros países, estão trocando ideia, estão comentando no YouTube, estão comentando no Facebook, estão fazendo perguntas. E isso é maravilhoso demais. E meu objetivo é ter uma sociedade melhor. Tá? Então, podem baixar os meus vídeos, podem colocar no canal de vocês os meus vídeos lá, compartilhar, fazer o que for. O importante é o seguinte, e conversem com as pessoas sobre isso, sobre esses assuntos, façam elas pensarem, que vocês vão ver que a realidade de vocês vai melhorar. E a nossa realidade em conjunto vai melhorar também. É só isso, simples assim. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Fica aquele meu joinha, meu legal para vocês. É uma honra poder estar compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês. E a gente se vê por aí. Tá? A gente se vê aqui no Ciência Universalista, aqui no YouTube. Inscrevam-se para poder estar recebendo as nossas atualizações. E podem ver aqui na nossa playlist que temos diversos assuntos e muitos vídeos disponíveis para vocês. Tá? E estamos no Facebook, no Ciência Universalista, onde a gente pode conversar de uma maneira um pouco melhor e estamos colocando notícias com uma velocidade maior de atualizações. Tá? Então todos sejam bem-vindos, muito obrigado e bons sonhos, porque a viagem do conhecimento sempre continua. A gente se vê por aí, nessa dimensão e outras. Um abraço, gente!